Queria aproveitar e chamar para a nossa conversa o Pedro Rossi, professor de economia da Unicamp. Pedro, bom dia, obrigado pela presença aqui no All News, né, desta manhã. E eu queria começar com uma pergunta que pode parecer contracorrente, mas é o seguinte: o Trump ele tem adotado uma postura de vitorioso, né? Como inclusive uma reportagem aqui do UOL, né, colocou, do Alexandre Novaes Garcia, ele tem adotado uma postura de vitorioso diante dos acordos que ele tem estabelecido no tarifaço, acordos com vários países, né? Ele falou: venci aqui, venci aqui, venci aqui, venceu acolá. Duas perguntas: ele realmente venceu? Né, essa estratégia dele de tocar o louco, muitas vezes, tem surtido frutos para os Estados Unidos, ou isso é uma narrativa da parte dele? Bom dia, Sakamoto, Josias, sempre um prazer conversar com vocês. Olha, na narrativa que ele monta, ele ganha sempre, né? O Trump, ele está sempre ganhando. Aliás, a retórica que ele usa é sempre essa. Ele está sempre vencendo as batalhas que ele mesmo inflige, a despeito das consequências negativas, daí, no fundo, das derrotas. Eu digo que não tem como ganhar uma guerra tarifária tal como ele está propondo. Porque os impactos nos Estados Unidos são muito negativos, né? Ele está empoderado por alguns acordos que, de fato, ele tem feito com a União Europeia, foi o último, e que pode ter consequências, inclusive, para a negociação brasileira. Agora, a grande batalha dele é com a China, né? A China, provavelmente, eles vão seguir negociando e esse acordo vai ser empurrado por mais 90 dias. É a expectativa que está sendo colocada na mesa. Agora, para a economia americana, não há vitória, porque as tarifas vão gerar pressão de preço nos Estados Unidos. No curto prazo, você não substitui importações da forma como ele acha, não substitui emprego e não há, do ponto de vista estratégico, na minha visão, algo pensado para o desenvolvimento industrial americano. Então não há vitória possível, há uma retórica na qual ele se diz vitorioso, que é muito diferente do que benefícios práticos em termos de vitória para o país ou para os Estados Unidos. Olha, Pedro, Só como para você ti. diz, não tem como ganhar isso, né? E teve agora, cada acordo que ele faz, ele pousa de vitorioso, porque ele faz uma ameaça com uma tarifa lá em cima e fecha um acordo com metade do que ele ameaçou, e como essa metade fica muito acima da tarifa que vigorava antes, ele aí pousa de vitorioso. Mas como você diz, há efeitos domésticos, né? Efeitos na inflação, efeitos na ilusão de que serão restabelecidas fábricas nos moldes da década de 80, de 90, que já não convêm na prática a um país como os Estados Unidos, né? E está a China ali como pairando como o principal adversário dos Estados Unidos. O que eu queria lhe perguntar está se formando uma sequência de fatos consumados que estão modificando o panorama do comércio mundial. Dá para reverter isto na hipótese de o Trump não conseguir eleger um substituto, que ele não pode mais concorrer à presidência dos Estados Unidos, mas vai tentar eleger alguém. Se ele não elege, se amanhã voltam à Casa Branca os democratas, é possível restabelecer esse sistema ou não, esse fato consumado vai modificar para sempre o panorama do comércio mundial? Josias, essa é uma excelente pergunta, porque, ao meu ver, o que o Trump está fazendo acelera tendências que já estavam em curso. Evidentemente que ele faz um choque de tarifas, então, no fundo, ele está acelerando e está radicalizando, levando ao extremo algumas das tendências que já estavam postas. Mas dificilmente o mundo vai voltar a ser como ele era. Eu acho que o Brasil, por exemplo, vai sair diferente desse episódio, porque no fundo, outro efeito negativo para os Estados Unidos é que os países vão se precaver. Não só os países, os governos, mas as próprias empresas. Elas vão diversificar comércio, elas vão reduzir dependência dos Estados Unidos. E do ponto de vista estratégico, os países vão fazer o mesmo. Então, veja, o comércio internacional ele vai mudar de natureza. A própria China vai
readequar a sua estratégia e já vinha, na verdade, reduzindo dependência dos Estados Unidos, diversificando o mercado, fazendo novos parceiros comerciais. Então, eu acho que, de fato, a gente está vivendo um longo período de transição para uma nova ordem internacional que não está posta. As organizações que surgem do pós-guerra, elas estão totalmente decadentes, né, em termos da sua funcionalidade. Então, eu acho que, de fato, o comércio internacional ele vai ser outro depois do Trump, mesmo que o sucessor do Trump seja completamente diferente, tente restabelecer alguns dos parâmetros anteriores. Você acha que um dos objetivos do Trump, pelo menos, segundo analistas ligados ao trumpismo nos Estados Unidos, é de que um dos objetivos do Trump com toda essa maçaroca é desvalorizar o dólar, né? Nesse processo. Mudar a relação dos Estados Unidos, como o José estava colocando, com o restante do mundo, através, inclusive, do tamanho do dólar, do preço do dólar. Você acha que ele vai conseguir fazer isso? Olha, eu acho que é contraditório com o que ele está fazendo. Veja, tem outras formas de desvalorizar o dólar que não fazendo guerras tarifárias. Eu acho que, inclusive, as guerras tarifárias elas podem valorizar o dólar. Veja, se as tarifas geram inflação nos Estados Unidos e o Banco Central americano lê isso como necessidade de juros mais altos, os Estados Unidos vai acabar atraindo capital. E isso vai valorizar o dólar em relação a outras moedas. Então, eu acho que o uso do câmbio ele deveria ter sido pensado de outra maneira e não como guerras tarifárias, né? Inclusive, já houve na história do capitalismo internacional, ali na década de 80 momentos de acordos para que as moedas flutuassem de outra maneira. O chamado Acordo de Plaza, em 1985, é um exemplo disso, né? Que os Estados Unidos tinham uma moeda muito valorizada e o eufemismo era desvalorizar ordenadamente o dólar ou valorizar as outras moedas ordenadamente. E ali houveram acordos políticos, que só o anúncio dos acordos já provocaram um efeito enorme. Então, veja, há outros caminhos do uso do câmbio enquanto instrumento. E não é o caminho que o Trump está percorrendo. O caminho da guerra tarifária é um caminho muito diferente e os efeitos são muito diversos. É difícil até prever o impacto disso em juros, câmbio e outras variáveis macro. E de fazer isso. Até, Você pessoal, só mencionou, para Pedro, finalizar, antes José, de que... Por desculpa favor, rapidinho, só pra finalizar. É que o pessoal, na verdade, coloca a questão da desvalorização, inclusive para tentar fazer com que os Estados Unidos reduza o déficit comercial que ele tem com relação ao mundo, que é grande. Então, o que você está querendo dizer é que a chance disso acontecer diante de forçar simplesmente cobrança maior de tarifa, redução de déficit comercial é uma coisa que passa longe. Perfeito, é isso exatamente para o leitor entender. De fato, a desvalorização seria um instrumento para recuperar a competitividade das empresas americanas. Mas esse não é o caminho que está no horizonte, porque as tarifas não provocam exatamente isso. Pedro, você mencionou em algum momento da nossa conversa que o acordo do Trump dos Estados Unidos com a União Europeia deve afetar a negociação com o Brasil. Suponho que você esteja se referindo à negociação com o próprio Trump. E também aquele acerto que o Lula estava querendo acelerar para o final do ano, a materialização daquele acordo com a União Europeia e o Mercosul. O que você quis dizer quando declarou que esse acerto Trump-União Europeia afetará o Brasil? Olha, a declaração, na verdade, é uma coisa bem simples. Eu acho que vai ser difícil chegar a um acordo. Eu não tenho informação privilegiada, eu não sei o que vai acontecer. Talvez, de fato, a gente consiga prorrogar ou até mesmo chegar a um acordo. Mas eu acho que não vai chegar a acordo. Por quê? Primeiro, porque o Trump tem agido de forma muito autocrática, definindo as coisas por ele mesmo e não pelas equipes de negociação que estão aí. Segundo, justamente, o acordo com a União Europeia gerou um clima. O Trump, que é isso? Ele está empoderado, se dizendo vitorioso, e agora ele quer que outros países sigam o caminho da União Europeia e cedam muito. E o caso brasileiro tem outros problemas, né? Que as demandas do Trump não são exatamente comerciais, são políticas, são institucionais. Além disso, o que é comercial, que foi referido, citado recentemente, por exemplo, os minerais
críticos, né? Terra rara, tudo isso também passa pela questão da soberania nacional. Então, dificilmente há um acordo possível com os Estados Unidos no curto prazo. Então, é nesse sentido que eu acho que o acordo da União Europeia ele coloca um empecilho para o Brasil, porque ou o Brasil faz como a União Europeia, ou pior, na verdade, porque as demandas são muito piores, ou então não tem acordo. Então, eu acho que afeta nesse sentido, negativamente as negociações. Então, eu acho que as negociações elas dificilmente vão chegar no curto prazo a um resultado positivo. Ô Pedro, o ministro Haddad e membros do governo têm buscado negociação com o governo norte-americano para tentar desencalacrar toda essa situação até o 1º de agosto, quando as tarifas começam a valer. Começou a circular a possibilidade de que buscar a exclusão de determinados itens da nossa pauta exportadora, como alimentos, café, suco laranja, carne, entre outros, e os aviões da Embraer. Né? Isso seria um grande alívio? Você acha que isso é possível? Ou o presidente Trump está realmente cavalgando numa justificativa política para esse tarifaço e não vai dar bola para isso, mesmo com as pressões internas, que pode levar inclusive ao aumento de inflação, né? Porque suco laranja, café, hambúrguer, né? É a base da alimentação do norte-americano, né? Exatamente. Sakamoto, eu acho que, sendo pessimista, eu acho difícil porque o Trump está resolvendo as coisas sozinho. Do lado otimista, eu diria que há uma pressão do próprio setor corporativo norte-americano e talvez uma pressão política de aliados de Trump por conta dos efeitos que essas tarifas vão ter. Então, eu acho possível sim que eles cedam nessa parte dos alimentos, né? O churrasco americano vai ficar mais caro, o café da manhã americano vai ficar mais caro, é o café, é o suco de laranja, é o ovo. O nosso ovo brasileiro salvou os americanos nesse ano, né? Porque eles tiveram um problema com o ovo e agora a carne está seguindo o mesmo caminho. A carne americana está ficando muito cara. Então, se tiver de fato uma tarifa sobre a carne brasileira, vai ser um problemaço para eles. Então, é possível, se o Trump tiver em sã consciência, que ele de fato tire alguns produtos e prorrogue o prazo de outros, etc. Mas eu acho difícil, né? Ou seja, a incerteza de fato é enorme. E aí eu acho que o Brasil tinha que se preparar para, de fato, um plano de contingenciamento, se preparar para um choque comercial com os Estados Unidos. Pedro, tem um movimento que começa a ser detectado aí nos índices de queda nos preços de carne e frutas no Brasil. Acha que isso já pode ser um efeito do medo do tarifaço do Trump, contratos que estejam sendo cancelados por importadores americanos, ou é cedo para dizer isso? Eu não acho que seja cedo, não, Josias. Eu acho que isso pode ser um efeito, porque o tarifaço não tem só efeitos negativos. O tarifaço também tem o efeito positivo, que é o seguinte: olha, parte das nossas exportações não vão ser mais exportadas e vão aumentar a oferta doméstica de produtos. Ao aumentar a oferta doméstica de produtos, os preços caem. Então, se de fato parte da carne brasileira não foi embarcada para os Estados Unidos, com medo das tarifas, essa carne já é oferta no mercado doméstico e ela vai de fato baratear. Então é possível sim que a gente tenha um arrefecimento, até uma deflação de preços de alguns alimentos, o que é um efeito positivo desse tarifaço e mostra que há caminhos. Né? Evidentemente que esse não é o efeito líquido do processo, há muitos efeitos negativos, mas há caminhos para amenizar o impacto macro, eu diria até neutralizar o impacto macroeconômico em termos de renda e emprego, e minimizar, amenizar o impacto micro em termos de empresas, setores e trabalhadores prejudicados, né? Mas para isso o governo brasileiro tem que de fato ter um plano. Mas seguindo a pergunta. Outra coisa, por favor, Só aproveitar o gancho que você deixou, Josias, porque isso funciona, na verdade, com alguns produtos em que você tem uma demanda grande, inclusive que teve aumento do valor no mercado nos últimos tempos, carne bovina, café. Mas, por exemplo, o brasileiro não vai tomar tanto suco de laranja assim quanto aquilo que é exportado para o governo norte-americano. Ou seja, isso funciona para alguns setores, essa queda inflacionária, em outros casos. Ou a gente procura um outro mercado ou vai ter que congelar para Deus dará, né? O
Suco de laranja, eu imagino que a gente não vai ter tanta saída assim, né? É verdade, Sakamoto. É a história da elasticidade, preço da demanda por determinados consumos. Isso é coisa de economista, né? Mas eu acho que tem muito suco de laranja para a gente distribuir e tomar por aí, né? Mas de fato é uma quantidade enorme. O Brasil é um grande exportador de suco de laranja e também haja café, né, Sakamoto? A demanda por café dos brasileiros é enorme, mas tomar mais café não vai nem fazer bem para a gente. A gente toma muito café. Mas, de fato, é por isso que a gente tem que pensar um plano de contingência, né? Eu acho que o governo brasileiro pode, de fato, neutralizar esse choque, mas tem que tratar ele como um choque, né? Um choque econômico. Choques econômicos precisam ser endereçados pelo Estado, pelo governo. Assim, o exemplo da pandemia é um exemplo de um choque econômico, um choque extremo, porque afeta quase todos os setores da economia, afeta de uma maneira muito importante vários setores, inclusive o setor exportador. Agora a gente tem um choque de menor proporção, mas algumas lições que a gente teve lá na pandemia podem ser trazidas para hoje. A gente não precisa de um auxílio emergencial, evidentemente, como precisou lá. Mas a gente teve lá na pandemia o Pronamp, lá o bem, os benefícios para empresas, para manutenção do emprego. Isso pode ser direcionado para alguns setores, para algumas empresas que vão perder tudo. Empresas de calçado, por exemplo, que aí esses aí não dá nem para redirecionar, porque os calçados são customizados, né? Diferente do café e do suco de laranja, que são mais fáceis a própria Embraer. Então, é preciso olhar para esses setores e pensar em crédito subsidiado, em vantagens para quem manter o emprego, né, em políticas para auxiliar o redirecionamento dessa exportação, para que essas empresas ganhem tempo, para que a gente não tenha quebradeira em alguns setores, quebradeira de empresas, e que a gente possa atravessar esse período de maneira tranquila, né? E que também dê mais folga para nossas negociações. Se a gente não está com a corda no pescoço, a gente negocia de uma maneira mais importante, mais imponente, né? E não se submete. Agora, evidentemente que há desafios para isso, né? Na pandemia, a gente tinha lá os créditos extraordinários, eu acho que é uma situação para crédito extraordinário, ou seja, não precisa atender, pode passar por fora do teto de gasto e do superávit. E a quantidade de recursos é infinitamente inferior à da pandemia. E eu acho que pode ter efeitos excelentes para a economia brasileira, ou seja, neutralizar esse choque do ponto de vista macro e amenizar o choque micro sobre empresas e trabalhadores. Esse plano de contenção de danos, ele foi entregue pelo ministro Fernando Haddad ao presidente Lula ontem. Enfim, estão aguardando o início da vigência do tarifaço, que não faz sentido adotar antes. Estão vendo o que vai acontecer na sexta-feira para colocar em prática, né? Aí você falou, abrir linhas de empréstimo a juros subsidiado. Parece fazer lógica para socorrer empresas exportadoras e exigindo delas, evidentemente, que preservem empregos e tal. Você mencionou também a hipótese de abertura de liberação de verba do Tesouro nessa modalidade de crédito extraordinário, que não entra na conta da meta do déficit ali, mas vira dívida, né? Nós estamos acumulando esse tipo de prática de crédito extraordinário, né? Aconteceu na pandemia, como você lembrou, aconteceu naquele dilúvio do Rio Grande do Sul, acontece cotidianamente em desastres naturais para socorrer pessoas que precisam de socorro, efetivamente, né? Agora, do ponto de vista da evolução da dívida, faz sentido recorrer novamente a essa modalidade? O empréstimo subsidiado parece não ter muita dúvida, né? Agora, a abertura de crédito extraordinário é nocivo para a dívida ou numa conta custo-benefício vale a pena? Josias, faz sentido quando a gente considera o ciclo econômico, porque a dívida, ela é um indicador que é medido em função do PIB. Então, se a gente consegue amenizar o ciclo econômico, evitando, por exemplo, redução de PIB, a gente evita também redução de arrecadação do governo. Então, é função do governo usar a política fiscal de uma maneira inteligente, de forma a amenizar os ciclos econômicos, né? E o impacto sobre emprego e PIB. Se ele estiver fazendo isso usando gasto, o impacto sobre a dívida é mínimo.
Eu lembro que na pandemia se dizia que a dívida pública brasileira ia chegar a 100% do PIB e coisas do tipo. Havia um certo terrorismo fiscal em torno das variáveis e a dívida PIB não foi para 100% do PIB, né? De fato, houve uma redução da dívida PIB por conta do PIB, o PIB nominal cresce e a própria inflação que comeu parte da dívida. Então, veja, estabilizar o ciclo econômico, principalmente diante de choques, é fundamental e eu diria até é virtuoso em termos da dinâmica fiscal, porque você evita queda na arrecadação e redução do crescimento econômico. E eu acho que esse é um caso para isso. A gente vai para um rápido intervalo para quem acompanha o All News na TV. Continuamos aqui com quem está com a gente pela internet. Pedro, qual que você acha? Se você tivesse, eu sei que futurologia matou o economista, né? O economista não gosta de fazer bola de cristal, não gosta de fazer chute, pelo menos os sérios. Mas se você tivesse que fazer tentar adivinhar o que deve acontecer nas próximas semanas com relação ao tarifaço, o que você apostaria? Eu digo isso porque é o seguinte: membros do governo, empresários, muita gente está falando, puxa, olha, que acabe logo esse suspense, que venha o tarifaço ou que não venha o tarifaço, porque é pior ficar nessa expectativa e na ansiedade para os negócios, porque gera uma insegurança muito grande, do que a certeza de que o negócio se lascou de uma vez, porque aí o Brasil ia trabalhar em cima disso. Mas, considerando o que está na mesa, o que você acha que deve acontecer, o que é mais provável acontecer? De fato, como você mesmo coloca, Sakamoto, é uma resposta difícil por conta do cenário de incerteza que está colocado. Eu espero que haja, de fato, eu acho que o meu cenário mais otimista é o adiamento desse prazo, coisa que eu acho difícil de acontecer. Então, entrando em vigor, talvez o Trump, de fato, use o Brasil como um caso para mostrar a sua política e o tarifaço enquanto medida que ele usa para constranger outros países. Então, o Brasil seria pego para Cristo, vamos dizer assim. Eu acho que o cenário mais provável é que entre em vigor as tarifas. Aí eu acho que tem que vir plano de contingenciamento, porque vai aparecer caso muito complicado. Tem a Embraer, tem empresa de calçado, tem o suco de laranja, vai ter alimento apodrecendo no porto. Daí a necessidade do plano de contingenciamento ser abrangente, para neutralizar isso e mostrar que o Brasil tem condições de fazer frente, mesmo no curto prazo, com esse tipo de choque econômico. E aí continuar as negociações, mas ao mesmo tempo reduzir dependência dos Estados Unidos, ampliar mercado, diversificar mercado e aproveitar a situação para melhorar a sua estrutura econômica, ter uma estrutura econômica mais diversificada, menos dependente, mais saudável, e isso vai fazer do Brasil um melhor negociador na mesa de negociação com os Estados Unidos. Então, veja, minhas expectativas não são lá muito otimistas, mas eu acho que tem saída. A gente não tem que ter medo do Trump e achar que tem que entregar tudo por conta do choque que vai vir. A gente está retornando agora para as audiências da TV e da internet. Para quem estava no comercial na TV, agora volta que a gente continua falando a respeito dos impactos econômicos do tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos. Josias, última pergunta contigo. Eu queria saber qual a previsão do Pedro em relação a investimentos americanos no Brasil. Supondo que vigore o tarifaço de 50%, haverá desinvestimento aqui? Como se comportarão, do ponto de vista lógico, as grandes empresas americanas que investem no Brasil? Essa é uma pergunta interessante e eu acho que ela vai variar dependendo do setor, porque boa parte do investimento direto, o bom investimento americano, que é investimento direto, aquele que é o chamado Greenfield, que produz de fato fábrica, etc., ele geralmente está articulado com cadeias produtivas que em algum ponto ou no final dela terminam nos Estados Unidos. Isso vai prejudicar as empresas. É sempre bom lembrar que as tarifas não são sobre governo, são sobre empresas. E as empresas não são nacionais, geralmente, são multinacionais.
Então, boa parte desse investimento direto, que é um investimento bom americano, vai ser afetado, né? E se essas empresas entenderem que isso é uma política duradoura, é capaz de haver uma redução grande desse investimento. Agora, o investimento financeiro, eu não creio que seja, porque esse vem atrás de juros, vem atrás de rendimento, de rentabilidade. Eventualmente, na bolsa, algumas empresas vão perder valor, etc. Mas eu não creio que o investimento financeiro seja muito afetado pelo tarifaço.